Diversas descobertas, em meados e no final do século XIX, nos permitiram compreender sobre como os tecidos e organismos complexos surgem a partir de uma única célula, um óvulo fertilizado. A mais fundamental delas foi a descoberta de que todos os tecidos são compostos de células e seus produtos, e que todas as células surgem da divisão de células pré-existentes. Juntas, essas duas revelações levaram à dedução, tão óbvia para nós agora, 1. De que todas as células do corpo de um organismo complexo são membros de linhagens celulares que podem ser rastreadas até o óvulo fertilizado. E 2. O óvulo fertilizado é capaz de gerar todas as células do corpo, fazendo isso por meio de ciclos repetidos de crescimento e divisão celular. Essas descobertas tiveram um impacto profundo em como os tumores passaram a ser entendidos. Anteriormente, muitos retratavam os tumores como corpos estranhos que de alguma forma criaram raízes em uma pessoa afetada. Agora, sabe-se que tumores de vários tipos, em vez de invadirem o corpo vindo do mundo exterior, muitas vezes derivam diretamente dos tecidos nos quais foram descobertos pela primeira vez. Os cientistas também perceberam que os tumores são capazes de se mover. Em muitos pacientes, vários tumores foram descobertos em locais anatômicos bem distantes de onde a doença começou. Esses novos assentamentos de células tumorais podem ser rastreados até o tecido de origem. Em resumo, os tumores são originados por células que perderam algumas funções de células normais e conseguem proliferar de forma independente do seu tecido de origem. Eu sou Emílio Garcia e essa é a websérie Dissecando, para aqueles que querem entender um assunto por dentro, pedacinho por pedacinho. O tema dessa temporada é Covid e suas comorbidades. Neste vídeo, apoiado pela AstraZeneca, nós explicaremos o que é câncer, quais são suas principais características e qual é a sua relação com a Covid-19. Vem comigo! No mundo todo, em 2020, houve cerca de 19,3 milhões de novos casos de câncer e quase 10 milhões de mortes por câncer. Os cânceres mais comumente diagnosticados foram o câncer de mama feminino, com 2,26 milhões de casos, o câncer de pulmão, com 2,21 e o câncer de próstata, com 1,41 milhões. As causas mais comuns de morte por câncer foram câncer de pulmão, câncer de fígado e de estômago. Mas o que é câncer e como ele se desenvolve? O câncer é uma doença em que algumas células do corpo crescem descontroladamente e se espalham para outras partes do corpo. O câncer pode começar em quase qualquer lugar do corpo humano, que é composto por trilhões de células. Normalmente, as células humanas crescem e se multiplicam por meio de um processo chamado de divisão celular, para formar novas células conforme o corpo precisa delas. Quando as células envelhecem ou ficam danificadas, elas morrem e novas células tomam seu lugar. Às vezes, esse processo ordenado é interrompido e células anormais crescem e se multiplicam quando não deveriam. Essas são as células que podem formar tumores. Os tumores podem ser cancerosos, tumores malignos ou não cancerosos, tumores benignos. Por meio de um processo chamado metástase, os tumores cancerosos se espalham e invadem os tecidos próximos e podem viajar para lugares distantes do corpo para formar novos tumores. Já os tumores benignos não se espalham ou invadem tecidos próximos. Quando removidos, geralmente não voltam a crescer, ao contrário dos tumores cancerosos. No entanto, os tumores benignos podem ser grandes e, em alguns casos, causar sintomas graves, como os tumores benignos no cérebro. As células cancerosas apresentam algumas características específicas, como elas crescem mesmo quando não há sinais dizendo-lhes para crescer. Já as células normais só crescem quando recebem esses sinais. Ignoram os sinais que normalmente dizem às células para pararem de se dividir ou morrer, um processo conhecido como morte celular programada ou apoptose. Invadem áreas próximas e se espalham para outras áreas do corpo. As células normais param de crescer quando encontram outras células, e a maioria das células normais não se move pelo corpo. Os vasos sanguíneos crescem em direção aos tumores. Esses vasos sanguíneos
fornecem oxigênio e nutriente aos tumores e removem os resíduos dos tumores. São capazes de se esconderem do sistema imunológico. O sistema imunológico normalmente elimina as células danificadas ou anormais. Enganam o sistema imunológico para ajudar as células cancerosas a permanecerem vivas. Por exemplo, algumas células cancerosas convencem as células imunológicas a protegerem o tumor em vez de atacá-lo. Acumulam várias mudanças em seus cromossomos, como duplicações e exclusões de partes do cromossomo. Algumas células cancerosas têm o dobro do número normal de cromossomos. E algumas células cancerosas produzem energia a partir de nutrientes de uma maneira diferente da maioria das células normais. Isso permite que as células cancerosas cresçam mais rapidamente. As células cancerosas dependem tanto desses comportamentos anormais que não conseguem sobreviver sem eles. Esse é o tendão de Aquiles dos cânceres, e os pesquisadores souberam aproveitar bem essa informação, desenvolvendo terapias que têm como alvo as características anormais das células cancerosas. Por exemplo, algumas terapias contra o câncer impedem que os vasos sanguíneos cresçam em direção aos tumores, essencialmente deixando o tumor morrer de fome sem os nutrientes necessários. O câncer pode ser entendido como uma doença genética, já que ele é causado por mudanças nos genes que controlam a maneira como nossas células funcionam, especialmente como elas crescem e se dividem. Essas mudanças podem ocorrer por alguns motivos, como erros à medida que as células se dividem, substâncias nocivas estão presentes no ambiente que causam danos ao DNA, ou alterações herdadas de nossos pais. O corpo normalmente elimina as células com DNA danificado antes que se tornem cancerosas, mas essa capacidade diminui à medida que envelhecemos. É por isso que existe um risco maior de câncer conforme a idade avança. Existem mais de 100 tipos de câncer e eles são nomeados de acordo com o órgão, tecidos ou células de origem. Por exemplo, o câncer de pulmão começa no pulmão e o câncer de cérebro começa no cérebro. Um câncer que se espalhou do local onde se formou pela primeira vez para outro local é chamado de câncer metastático e também leva o mesmo nome do tecido original. Por exemplo, o câncer de mama, que forma um tumor metastático no pulmão, é o câncer de mama metastático, não o câncer de pulmão. Sob o microscópio, as células cancerosas metastáticas geralmente se parecem com as células do câncer original, com a presença das mesmas alterações cromossômicas específicas. Em alguns casos, o tratamento do câncer metastático pode ajudar a prolongar a vida das pessoas. Em outros casos, o objetivo principal é controlar o crescimento do câncer ou aliviar os sintomas. Os tumores metastáticos podem causar graves danos ao funcionamento do corpo, e a maioria das pessoas que morrem de câncer, na verdade, morrem dessas metástases. Os exames de rastreamento podem ajudar a encontrar o câncer em um estágio inicial, antes mesmo que os sintomas apareçam. Quando um tecido anormal ou um câncer é detectado precocemente, pode ser mais fácil de tratá-lo ou curá-lo. Quando os sintomas aparecem, o câncer pode ter crescido e se espalhado, dificultando o tratamento. Desde o início da crise de Covid-19, uma coisa está clara: as pessoas com o sistema imunológico comprometido correm um maior risco. E essa população inclui as pessoas que lidam com um diagnóstico de câncer. Existem 3 razões pelas quais o câncer pode aumentar o risco de Covid-19 grave. 1. O tratamento suprime o sistema imunológico. É o tratamento, não necessariamente a doença, que os torna mais vulneráveis à infecção. 2. Certos cânceres em estágio avançado podem afetar a função orgânica, como a função pulmonar ou renal. Com a função dos órgãos reduzida, as pessoas têm mais dificuldade em resistir a uma doença grave. 3. Os cânceres podem afetar a função imunológica. Cânceres do sangue, como a leucemia ou linfoma, afetam o funcionamento do sistema imunológico. Pessoas com essas doenças podem ser especialmente suscetíveis à Covid-19.
Dados recentes apontaram que os indivíduos que foram diagnosticados com câncer tinham um risco maior de um diagnóstico de Covid-19 grave em comparação com aqueles sem câncer. Os maiores riscos foram observados em pacientes com leucemia, linfoma não Hodgkin e câncer de pulmão. Pessoas com câncer precisam tomar os mesmos cuidados das demais em relação ao Covid-19, mas devem ficar mais vigilantes. Os membros da família ou qualquer pessoa a quem sejam expostos durante o isolamento também devem seguir as precauções que são: lavar bem as mãos ou usar um desinfetante para as mãos com o teor de álcool de pelo menos 60%, não tocar em seus olhos, nariz e boca, ficar a pelo menos 1,5 metro de distância das outras pessoas, evitar grupos de 10 ou mais pessoas, desinfetar itens tocados com frequência e evitar viagens não essenciais. É vital que as pessoas com câncer priorizem hábitos saudáveis, como atividade física, alimentação equilibrada e sono regulado. Você é o principal protagonista no seu cuidado. A qualquer sinal de que algo está diferente, procure um profissional de saúde. Este é um conteúdo apoiado pela AstraZeneca. Se você gostou, deixe o seu joinha e compartilhe. Até a próxima. Tchau!